Konnichiwa. Oi, olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, conforme estiver a ver este vídeo. É assim. Por que você generaliza? Por que quando uma pessoa faz algo de errado para você, você generaliza? Você fala de todos, vamos supor. Se um branco fez algo contra você, você fala que os brancos são assim, racistas. Se um preto fez uma coisa contra você, os pretos são assim, racistas. Ou se você viu alguma coisa que uma pessoa fez, se a pessoa for de etnia diferente, a pessoa for de nacionalidade diferente, a pessoa for de seita religiosa diferente. Bom, a pessoa for diferente, não pertence ao teu ciclo de amigos, ciclo de crença, ciclo de alguma coisa, você começa já a discriminar e generalizar. Principalmente, discriminar. Eu quero que você foque no seguinte. Teu comportamento é o mais importante. Por que muitas pessoas usam desculpas para amenizar, para minimizar, para suavizar, para até fazer desaparecer a existência do seu comportamento? Você deve focar no teu comportamento. Eu quero que você entenda o seguinte. Ninguém é perfeito. Existe bom, mal em tudo quanto é pessoa, tudo quanto é nacionalidade. Ok? Ninguém é melhor do que ninguém. Ok? Então, para você que diz racista, sobretudo, hoje em dia nós temos muitos africanos que dizem racismo, os brancos são racistas. Manos, acreditem. Nós todos ouvimos o que aconteceu com George Floyd. Ok? Há muitas pessoas que não viram a cor, mas viram uma barbaridade para com o ser humano. Assim como eu, como você. Ok? No meu trabalho, um colega meu branco andou a fazer uns comentários racistas. Ok? Eu até nem ouvi o que ele disse. E uns brancos ouviram-no, ok? E denunciaram-no para a companhia. Ok? E o resultado disso, ele foi despedido. Foi um branco falando uma coisa e até chamando niga, não sei o que, usando o acontecimento do George Floyd a fazer chocarice, a dizer niga, get down George Floyd, get down, put my knee on your neck, e põe joelho no teu pescoço, não sei o que. A fazer brincadeira no trabalho. Esses comentários racistas, ok, não sei como se chama esse comentário, mas ele foi denunciado para um branco, não, 3 brancos que ouviram-no e denunciaram para a companhia. E depois vieram me informar, eu próprio estive inocente, ok? E ele foi despedido e estava no trabalho há muito tempo. Ok? Então eu quero que você entenda o seguinte. Deixa de generalizar. Todos os brancos são ruins, ou todos os pretos são ruins, todos os pretos são traficantes de droga, todos os pretos são inúteis, todos os pretos que estão a levar a economia do teu país, todos os pretos imigrantes que estão a destruir a economia do teu país. Mude o teu pensamento. Se alguém fizer alguma coisa contra você, alguma coisa ruim, fale dessa pessoa e do comportamento dessa pessoa em particular. Não fale de toda a gente, não pega tudo, coloca num saco, porque você não conta maçãs com peras. Ok? Você não vai dizer eu tenho 5 peras e maçã. Não, você diz eu tenho 2 peras e 3 maçãs. Porque não se conta peras com maçãs. Ok? Então a cena é a seguinte, todos vocês que têm conflito, porque a escravatura está dentro de vocês, a vossa forma é aqui a mentalidade que é a vossa prisão ou a vossa liberdade. Ok? Mudem a forma de pensar. Estamos em século XXI. Não estamos na era dos australôntropos, homo sapiens e era da caverna. Ou naquela idade da pedra. Ok? Nós agora estamos em século XXI. Ok? Com a tecnologia, com a ciência, com tudo. Nós já deveríamos saber muitas coisas. Ok? Então, resolvam o vosso conflito interno. Não saiam por aí se você está triste com alguma cena, ou se alguém te fez alguma coisa, ou você experienciou alguma coisa negativa com
epá, com alguém da etnia diferente, ou de cena, epá, não generalize, não pega todos, ok? Eu já fui traído por portugueses, mas eu não generalizo, eu não falo que os portugueses não prestam. Eu fui traído por santomenses, não vou dizer que santomenses não prestam, né? Falo no termo geral, ok? Você pode até falar de um tipo de comportamento de grupo de pessoas, ok? Mas você não fala que todos, porque brancos, pretos, amarelos, castanhos, somos todos iguais, somos todos humanos, ok? E somos todos irmãos. E é extremamente vergonhoso, ok? Encontrar um santomense, um cabo-verdiano, um angolano, um guineense, um moçambicano, um brasileiro, ok? E um português aqui na briga, parecendo cães e gatos. Nós somos os únicos do mundo, ok? Enquanto quase 200 países que existem, nós só 6 ou 7, 8 falamos português, ok? Deveríamos ser unidos. Temos a mesma história, temos a mesma cultura. Portugal nos colonizou, ok? Então, nas antigas colônias, e bem como ex-colonizador português, né, que é Portugal, nós deveríamos estar unidos, ok? Deixemos aí de briga cão e gato, deixem aí de briga entre policiais. Um policial, um representante da lei. Eu quero que você português, você angolano, você moçambicano, santomense, guineense, moçambicano, cabo-verdiano, ok? Brasileiro, você veja um policial como um representante da lei, ok? Se você não quiser polícia atrás de você, na tua cola, polícia te abordando, não faça nada suspeito, não faça nada de errado, não infrinja a lei e você não terá problemas com polícias. Agora, isso quando você desacata a ordem, quer dizer, você viola, transgride a lei, aí você é abordado por polícia, você agora você não quer colaborar, você quer agora lutar. Isso pode resultar em morte, ok? Porque a partir do momento que você agride, tem um ditado que diz, violência gera violência, ok? Então é o seguinte, se você começa a usar brutalidade para com o policial vai usar brutalidade contigo. E se ele se aperceber, né, que a vida dele está em risco, ele tira a arma e te dá tiro. E oficialmente, estou a vos falar em parâmetros legais, ok? Ele vai para o tribunal, se tiver um vídeo, ele mostra isso. E você morreu, ok? Ele te deu tiro, legítima defesa. Isso é lei. Você se matar alguém em legítima defesa, você não é punido. Eu quero que todos vocês entendam o seguinte. Então, se você for abordado por um policial, meu irmão, minha irmã, o que você tem a fazer, ok? Tanto você branco, preto, português, amarelo, castanho, santomense, cabo-verdiano, guineense, não interessa. Você se for abordado por um policial, ok? Simplesmente colabore. Se você achar que ele está te tratando injustamente, ok? Arranje uma câmera, começa a filmar, ou manda alguém filmar. Aí reúne as provas do abuso de poder, de maus tratos, abusos físicos, verbais, ok, tudo. Contrata um advogado, ok? E processe aquele agente, ok? Simplesmente. Isso, você vai para o tribunal, você vai ganhar causa, ok? Porque os polícias são representantes da lei, mas não estão acima da lei. Deu para entender? Porque ninguém está acima da lei. Presidente vai para a cadeia, rei vai para a cadeia. Se você for ler história, houveram rainhas, existiram rainhas que foram decapitadas, reis que foram mortos, executados, ok? Então não existe ninguém na terra que está acima da lei. Um grande abraço a todos vocês. Ponham isso em mente. Somos todos irmãos. Somos todos diferentemente iguais. O que isso quer dizer? Somos angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, somos diferentes em termos de nacionalidade, de cultura, mas somos todos iguais. Você sabe por quê? Temos o mesmo sangue que corre na veia, ok? O mesmo sangue que corre, quer dizer, o mesmo não, a mesma cor de sangue que eu tenho, você tem. O meu esqueleto é branco como o teu, ok? O meu sangue é vermelho como o teu. E eu sou mortal como você, sinto dor como você sente, ok? Tudo bom para vocês, que Deus ilumine a vossa vida, o vosso coração, ok? Leiam a Bíblia Sagrada. Se estão a procurar tranquilidade para o espírito, leiam a Bíblia Sagrada. Busquem a Deus. A Bíblia Sagrada diz, procure a paz e siga. Não há guerra, não há violência, não há inimizade, não há contenda, não há heresia, não há dissensões, ok? Procure amizade, paz
Age amor. Semeie sementes do amor. Você que vive semeando contendas, você que vive semeando vento, vai colher tempestade, vai colher problemas. Depois, não diga que Mano Odair da Costa não te avisou. Tudo bom para vocês e até lá.